Boas-vindas a mais uma explicação nossa. Hoje, a gente vai pegar um assunto que parece super complicado. Sabe aquela neurobiologia humana cheia de termos difíceis? E transformar tudo isso numa historinha bem simples sobre um carro. O nosso objetivo aqui é deixar as coisas tão claras, mas tão claras, que faça com que até uma criança possa entender perfeitamente como a nossa mente funciona. Certo? Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos pensar numa coisa muito curiosa. Por que as pessoas sempre querem mais coisas? Sabe, mais bens materiais, mais um pedaço de doce, mais 5 minutinhos rolando a tela do celular. A verdade é que os seres humanos buscam naturalmente por recompensas o tempo todo. E ao longo da nossa análise de hoje, a gente vai descobrir exatamente por que isso acontece lá dentro do cérebro. Parte 1. A busca por recompensas. Abastecendo o motor do cérebro. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente pode entender esse desejo por recompensas rápidas. Imagina o cérebro como o motor de um carro, o motor que precisa de muito combustível para rodar. E aí entra a famosa dopamina. A gente não vai usar nenhum jargão químico complicado aqui, tá? Pensa na dopamina simplesmente como esse combustível especial, ou até como uma estrelinha dourada que o cérebro ganha. É literalmente essa substância química que dá aquela sensação gostosa de felicidade e de recompensa. Mas bom, é aí que mora o perigo. Presta atenção em como as coisas acontecem lá dentro desse motor. Primeiro, o cérebro recebe aquela recompensa rápida e fácil. Ele ama isso, claro. Só que, de repente, ele se acostuma. É tipo um motor que, do nada, começa a exigir muito mais combustível só para conseguir atingir a mesmíssima velocidade de antes. O cérebro passa a exigir uma recompensa cada vez maior na próxima vez. E é exatamente essa necessidade de doses gigantescas para sentir a mesma alegria que cria o comportamento impulsivo. E sabe o que é super fascinante? Isso não é novidade. Milhares de anos antes de qualquer cientista de jaleco descobrir o que era dopamina, a humanidade já tinha notado isso. Olha só esse texto antigo de Provérbios que diz que o inferno e a perdição nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Pensa bem, milênios atrás a gente já tinha sacado essa sensação de nunca estar satisfeito. É um mesmíssimo retrato do motor do cérebro pedindo mais e mais combustível. Parte 2. Os freios do cérebro. Mantendo o carro na estrada. Imagina só colocar um carro super potente na rua, acelerando no máximo, mas sem freio nenhum. Não tem como dar certo, né? É um perigo absurdo. Então, o ponto crucial é entender quem faz o papel de freio na nossa mente. Na ciência, a gente chama isso de córtex pré-frontal. Trazendo para a nossa analogia, é como se ele fosse o volante e os freios do carro. Essa área é totalmente responsável pelo nosso autocontrole. É ela que segura a barra e impede que a gente saia por aí buscando recompensas de forma cega, simplesmente porque é essa pecinha que nos diz o que é certo e o que é errado. O que nos leva a uma pergunta vital. Afinal, o que acontece quando esse carro perde os freios? Dá para imaginar o estrago lá dentro quando essa busca sem fim por recompensas rápidas começa a forçar e desgastar os freios do cérebro? O resultado de forçar um motor aparece rapidinho e é bem evidente. A gente tem duas situações aqui. De um lado, um córtex pré-frontal super saudável, com os freios funcionando perfeitamente, entendendo muito bem o que é certo e errado. Do outro lado, a coisa muda de figura. É o córtex descalibrado. Quando a gente busca aquele combustível sem parar, a gente literalmente quebra os freios do cérebro. A impulsividade toma conta. O grande perigo, a virada de chave aqui, é que a sensibilidade moral vai para o espaço. Fica super difícil conseguir diferenciar o certo do errado. Parte 3. Preso em um ciclo. O carro quebrado no fundo do poço. Quando os freios falham completamente, o carro inevitavelmente bate no fundo do poço. E mais uma vez, a história antiga já documentava essa condição neurológica de um jeito impressionante. Tem um texto no livro de Romanos que fala sobre pessoas entregues a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Esse conceito bem antigo de uma mente que perdeu totalmente a sensibilidade moral espelha de forma idêntica o que hoje a ciência chama de córtex descalibrado. É a quebra dos freios, levando a mente a ignorar limites fundamentais. E isso ilustra brilhantemente a nossa explicação de hoje. Dá só uma olhada nesse ciclo do carro quebrado. É como um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Tudo começa na busca constante por recompensas fáceis. Daí, o cérebro pede doses cada vez maiores de dopamina. E isso desgasta o córtex pré-frontal, ou seja, quebra os nossos freios. O resultado? A gente perde a capacidade de discernir o certo do errado. E no fim, a mente fica ali, presa num loop totalmente impulsivo e destrutivo.
É fascinante ver como a ciência moderna e a sabedoria de milhares de anos se unem para criar uma imagem tão simples que qualquer um, até mesmo uma criança, consegue entender em poucos minutos. Para a gente terminar, eu quero deixar uma provocação para todo mundo que está acompanhando. Um verdadeiro teste sobre autocontrole para a nossa vida. Se o cérebro humano é exatamente como esse carro poderoso, será que os freios que garantem a segurança estão recebendo a manutenção certinha ou será que eles já estão sendo completamente desgastados por essa busca constante por querer sempre mais? Fica aí a reflexão de como as pequenas escolhas do nosso dia a dia afetam a nossa mecânica interna. Muito obrigada por acompanhar mais essa análise e que a busca pelo aprendizado seja sempre constante.